Bem, salve, salve, rapaziada. Estamos aqui mais uma vez para a segunda aula da trupe urbana, ainda dentro do universo do desenho, né? Os primeiros passos. Lembrando que na última aula a gente tratou da introdução do desenho, alguns conceitos básicos, o desenho de observação, a necessidade de referência. E hoje, como falado no final da última aula, a gente vai lidar principalmente com o desenho construtivo, a partir de formas simples, formas geométricas, derivados dessa também, e um material muito, muito acessível, que é a nossa velha amiga caneta Bic. Caso você tenha Bic de outras cores, também é muito bem-vinda, como eu vou mostrar. Aprenderemos com ela não só trabalhar o desenho do esboço à arte final, como também trabalhar um outro tipo de sombreado, uma outra abordagem para luz e sombra, que é a rachura. Mas antes de começarmos essa abordagem com a Bic e com o desenho construtivo, eu quero trazer um complemento da última aula, né, que a gente tratou da construção do desenho através daquela silhueta, do espaço negativo e naqueles passos, né, de desenvolver a percepção para o desenho. A gente falou da borda, né, a gente falou dos espaços, relações, luz e sombra e a visão do todo. Então, vamos aqui. Lembre-se que eu falei para a gente ainda ter em mãos aí um material poroso, né? Vou continuar aqui com o meu lápis B, lembrando que eu estou usando o 4B, mas vocês podem escolher do 3B ao 9B, né, que vai de um aspecto, né, mais acinzentado, mais claro ao mais escuro, e independente de qual você escolher, é possível através da pressão ou de deixar a mão mais leve, fazer algo como que eu vou propor aqui. Retomando aqui esse último trabalho, né, que a gente construiu na última aula, o que a gente vai pensar? Que a luz e sombra, que a gente fez de uma maneira mais simples, né, com uma tonalidade só, vamos tentar dar mais gradações a ela, a fim de tornar o desenho, né, com mais volume, aumentar essa ideia de tridimensionalidade e assim dar um aspecto até mais realista, né, para quem deseja atingir o realismo, ou mesmo que seja um desenho, por exemplo, de personagem, ou de objetos, caricatura, cartoon, enfim, você possa ter esse controle, né, de dar mais volume, dar mais vida, ou não deixar mais opaco, mais dimensional. O que acontece? Pegue aí, ó, uma folha à parte, ou mesmo no canto da sua folha, e faça essa espécie de régua aqui, ó, cortada nesses quadradinhos. Aqui eu botei 6, mas vocês podem começar com 3, 5, e à medida que vocês se sentirem à vontade, né, com mais dominamento da técnica, vocês podem expandir a quantas gradações vocês acharem pertinente. Então, o que acontece? Vou começar do primeiro aqui, que eu vou relacionar as partes de luz absoluta no meu desenho, e vou crescendo, né? Como? Aqui um cinza mais claro, relativo àquela sombra mais clarinha, né? Ou até a cor, né, do desenho preto e branco. A cor que eu digo, esse cinza aqui, pessoal. E aí eu vou pressionando minha mão a fim de fazer uma escala do mais claro, do branco absoluto, para o mais escuro. Observem que eu ainda pego no lápis daquela maneira que eu falei para vocês na última aula, né? Mas no canto aqui, até como eu estou tratando de preencher áreas aqui, né? Fazer essa massa, é mais importante eu estar com um lápis nessa posição e pegando dessa maneira do que de repente fazendo assim, o que vai gerar linha, né? Não é desejado neste momento. Pressionando mais um pouco. A gradação muitas vezes ela pode ser sutil, né? É até melhor que seja. Isso daqui que a gente está trazendo, trabalhando, uma técnica que eu comentei na última aula, né, que surgiu ali no Renascimento,
que é o Sfumato, que pretende exatamente dar essa gradação mais suave, né, da sombra à luz, e também num grau mais avançado até sumir com as linhas, com as bordas do desenho, para, como eu falei, ficar mais realista, né? Porque se você usar da observação e observar as pessoas no dia a dia, né, os animais, as coisas, você vai ver que na realidade não existe uma linha de contorno tal qual no desenho animado, né? As coisas, elas, assim como a minha mão aqui, ela vai até uma borda, mas não tem essa linha de contorno. A linha de contorno já dá um aspecto, como eu disse, de desenho animado, de cartoon, enfim. A última aqui eu vou pressionar bem, para ficar bem escuro. Posso voltar corrigindo, né? Se ficou muito parecido um com o outro, eu posso voltar tirando um pouco dessa massa. Lembrando que isso vai nos servir para, baseado nela, aplicando o nosso trabalho aí. Claro, eu vou dar uma ideia prévia, a gente não vai se aprofundar muito, não é o foco da aula de hoje, é um complemento. Estamos lidando com desenho básico, e claro, né, o desenho, como toda área de conhecimento, dá para partir de um conhecimento básico, se virar com ele, mas quanto mais você procurar e cavar, mais fundo é possível ir. Bem, tá aqui, né, como eu falei, do branco absoluto para o mais escuro. Acho que de repente até um pouco mais claro esse daqui. Aí eu trago isso então para o meu desenho, como esse cinza mais claro aqui, trazendo ele para essas áreas aqui que estão próximos ao que é a luz, né, o branco absoluto. Já os mais escuros eu trago para essas áreas, olha a nossa referência, que percebemos que quase que chega ao preto, né, uma sombra mais profunda, entre as patas do gato, nesse canto da orelha aqui da modelo, no canto do olho, né? Isso aí que baliza o que é protuberância, né? O que é profundidade, depressão, né? No nosso desenho, na cabeça do gato também, olho. Como eu disse, isso vai conferir um aspecto cada vez mais profissional, né? Mais impactante para o seu trabalho. Então, as áreas que eu estou vendo que é uma sombra mais escura. Embaixo do pescoço do gato. Lembram-se que eu falei do desenho de memória? Aqui conta muito, né? Porque se você é um bom observador e esse tipo de estudo, ficar observando, ele escapa ao momento que você está desenhando, né? No dia a dia, é quando você está pegando um ônibus, andando na rua, né? Percebendo como a gente percebe as coisas, como esse jogo de luz e sombra. Coisas como, por exemplo, eu falei da inexistência de linha, né, no contorno das coisas e pessoas na realidade. Isso se dá através da observação. E isso sempre será a nossa maior ferramenta. Lembre-se que eu falei aí do diálogo, né, entre o olho, né, a percepção e a mão. Espero que, como eu sugeri, vocês tenham feito aquele aquecimento, né, das linhas contínuas, das formas, antes da gente começar. Isso facilita infinitamente o seu manejo aqui, esse seu desenrolar do gesto. Galera, estou me focando aqui mais nessa parte do rosto, que tem mais detalhes. Detalhes que eu digo, né, para a gente fazer essa luz e sombra. Ó. Áreas mais escuras, ó. Já estou conferindo essas tonalidades aqui. Uma área mais clara, como dentro da orelha, né? Uma sombra, mas não tão densa. Essa daqui. Isso vai fazer com que eu confira e tenha certeza que realmente existe essa riqueza de nuances, né? De tonalidades, dando uma qualidade maior ao meu desenho.
apresentar um material aqui para vocês, para 20 curiosidades, que é o esfuminho, que é justamente para dar esse esfumado. É necessário ter um esfuminho? Na realidade, não. Você pode fazer isso que eu vou fazer aqui com cotonete, com dedo ou algodão. Como, por exemplo, com algodão ou com dedo mesmo aqui, ó, posso espalhar esse material poroso, trazer aqui em todo o gato, né, no rosto aqui da modelo também, os braços. Isso vai dar um destaque maior porque o fundo vai ser claro, branco, em contraponto a todo o desenho que, embora não tenha uma cor, vai ter esse peso de tonalidade. Ó, feito isso, vou mostrar aqui como se utiliza esse esfuminho, ou no caso cotonete. Eu vou fazer um esfumado mais focado nessas áreas que eu pretendo que sejam mais escuras. E isso vai dar aquela suavidade que eu falei para não ficar tão duro, né? De um cinza mais escuro com um cinza mais claro, assim, papum. Vai numa escala, tal qual uma escada, como a gente fez aqui. Isso para os alunos inscritos, né, que nos acompanham, à medida que surgirem dúvidas, ou mesmo vocês enviarem aí via plataforma ou Instagram os trabalhos para a gente, eu posso passar algumas técnicas que aprofundam mais um pouco isso, já que temos um tempo limitado. Pessoal, isso que eu estou fazendo aqui, como eu falei, pode ser feito com cotonete, sem prejuízo nenhum. Afinal, se vocês pegarem esse material, vai ver que é um tipo de papel, né? Um enrolado no outro, não é nada muito sofisticado. E outra coisa que a gente pode usar aqui, deve, na verdade, né? Para dar esse efeito, já que na primeiro quadradinho dessa escala, né, o branco absoluto, é uma borracha, né? Onde eu vejo uma luz absoluta, como na testa, a ponta do nariz, a cabeça do gato. A gente vem abrindo um pouco essa luz. Ao lábio, eu posso literalmente e arrebentar a boca da velha. Vamos lá, conserta. A gente pode estar desenhando com a borracha, né? Abrindo essa luz. E é um eterno vai e volta, né? Eterno não, até o final do desenho. De você apagar, trazer mais um pouco esse esfumado e colaborar com essa profundidade, como eu falei, né? Esse efeito. Afinal, o que a gente busca geralmente num desenho como esse é conseguir essa ilusão, né, de estar numa plataforma bidimensional e destacar algo e tirar da folha, né, dando uma tridimensionalidade, dando uma profundidade, tá certo? Aqui a gente encerra, só dei exemplo, claro que dá para trabalhar bem mais, trazer mais detalhes, né, e corrigindo alguns aspectos para ficar cada vez mais semelhante à minha referência, caso seja esse o interesse, e até com essas tonalidades trazer essa textura, por exemplo, aqui da roupa, né, da modelo. Ou também eu posso trazer essa tonalidade mais escura de tudo para o fundo, lembrando que as linhas imaginárias, ó, que eu tracei, elas depois devem ser apagadas. Aí que entra a borracha, principalmente para a gente, né, enquanto material de desenho. Abrir luz, apagar linhas imaginárias, e não como a gente viu na aula passada, ficar riscando, apagando, riscando, apagando, que aí o papel aqui, por exemplo, estaria todo marcado. Beleza? Então vamos para o assunto principal da aula de hoje, que é o desenho construtivo e o uso da caneta Bic. Para isso, eu estou contando hoje aqui com a presença de um colega da Trupe SA, o Luciano Kizar. Dá um alô aí, Luciano, entra aí. E aí, Vandré, beleza?
Luciano Kizak é um artista que trabalha bastante com o uso da caneta Bic. Visitem lá o Instagram dele para ver os trabalhos. Ele faz técnicas além do que a gente vai trabalhar hoje e ele vai estar aqui a fim de dar um apoio, né? Trazendo as perguntas de vocês que estão assistindo agora a gente e também trazendo sugestões, lembrando, né, algumas coisas pertinentes à técnica e lembrando que a gente está contando aqui com uma equipe, né? No apoio técnico de iluminação, né, da transmissão, da filmagem e lembrando também que esse projeto, né, ele é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura e da Economia Criativa do Governo do Distrito Federal, beleza? Então, só falar aqui, pessoal que está aí no chat do YouTube, né, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aqui no chat que eu passo ao Silva aqui, porque senão fica parecendo que a aula está acontecendo, já está pré-gravada, né? Ela está acontecendo ao vivo. Então não deixem de perguntar, não deixem de tirar suas dúvidas no momento da aula. Valeu, tamo junto. Perfeito. Muito importante isso que o Luciano falou, porque o que enriquece, né, a aula ser ao vivo aqui é justamente essa interação. Se, como ele falou, ficar sendo unidirecional, só eu falando, só a gente transmitindo, essa riqueza se perde e aí torna-se a mesma coisa de uma aula gravada. Aqui eu abro com um exemplo do meu sketchbook, do que é um trabalho feito, né, com a caneta Bic, a possibilidade. Veja que tem aquela escala de cinza, de luz e sombra, só que não é uma massa como esfumado, né? São várias linhas que vão se cruzando, né, abrindo e fechando e dando esse aspecto de uma sombra mais densa ou mais próxima à luz. Isso é a rachura. Vem num próximo momento nessa aula. Primeiro, vamos para o desenho construtivo com o uso da caneta Bic. Na última aula, a gente, de início, né, a fim de explicar aquelas habilidades de percepção, eu demonstrei, né, elas através de formas geométricas, tridimensionais. E aqui, a fim da gente só perceber esse material novo, a caneta Bic, não será diferente. Atenção ao fato que, mesmo sendo caneta Bic, eu estou pegando mais recuado, é aquela mesma ideia de partir do esboço para algo mais arte finalizado, que eu vou pegar mais na ponta, e do riscar contínuo, né? O que favorece aqui, se eu riscar de uma maneira mais fraca, né, de esboço com a caneta Bic, quando eu for finalizar esse desenho, pegar assim, de maneira mais forte, aquela linha ali, mesmo que não seja apagada do esboço, ela vai se tornar secundária e vai até contribuir com a estética do desenho, né, mais riscado. Como é o caso daquele retrato da senhora que eu acabei de mostrar, que eu não fiz um esboço a lápis e depois trabalhei com a caneta por cima, foi direto na caneta, né, do esboço, a arte finalização, e principalmente quando a gente trazer a sombra, né, a rachura, porque assim essas linhas de esboço, as linhas imaginárias, elas vão se tornando ali parte do bolo, né, vão sendo cobertas. Silva, a alienígena está perguntando se está sendo de observação ou está só colocando elementos geométricos. Só colocando elementos geométricos. Mas, claro, naquela escala que eu falei na última aula, né, que a gente parte do desenho de observação, vai para o de memória por fim de imaginação, de criação. Isso daqui parte de uma observação do dia a dia, né? Da gente perceber, por exemplo, a forma do cubo, de uma esfera, o que é um cilindro, né? Que é uma forma que a gente vai usar muito. O que é um cilindro? A gente tem um retângulo aqui e pretende dar uma forma cilíndrica, né? Redonda para ele. Então, o que a gente faz? Imagina, né, tudo partindo aí de
observações do dia a dia, né? Um disco deitado. Liga essas pontas. Ali eu deitei ele, né? Esse cilindro. Um exercício aí que pode ajudar bastante vocês nessa percepção, né? Do disco que vai virando é esse daqui, ó. Tracem duas linhas. Partam aqui, ó, de um círculo. E tenta imaginar esse círculo virando. Como é que vai dar isso? Você vai estreitando as laterais. A altura permanece a mesma. Se você pegar um objeto aí na sua casa, como um apoiador de copos, como um CD, quem ainda tiver CD, vocês conseguem fazer esse movimento e perceber esse tipo de ideia, esse tipo de percepção. Isso vai colaborar muito para mim, para conseguir pensar, né, conceber através dessa memória, desse desenho de memória, formas como essa. Claro, nada impede também de você buscar referências aí, formas geométricas, ou como a gente vai fazer agora mesmo aqui, coisas inanimadas que diz respeito aí a objetos, ou como a gente diz dentro da própria história da arte, a natureza morta. Frutas, cestos, jarros. Aqui só dando um vislumbre aqui, ó. A gente trazer a ideia também de profundidade, de luz e sombra. Também que é arriscado mesmo, pessoal. O negócio é ir riscando, sabe? Dando essa porrada no desenho até ele chegar na forma desejada. Lembrando aí, ó, além da sombra do objeto, a sombra projetada, né? Tudo isso eu trago de uma memória. Coisas como esfera, cubo, cilindro, podemos trazer aqui também, né? Algo como uma forma piramidal, um cone. Também vai servir muita gente. E é incrível o tanto de coisa que a gente pode fazer a partir disso aqui. Então, pessoas, sem mais delongas, vamos para a nossa primeira referência do dia. Aí mais um foco aqui para vocês não esquecerem, né? Esse exercício aqui é muito importante. Essa ideia da tridimensionalidade das formas, vai ser muito importante também na nossa próxima aula, que é sobre letras do grafite, que de quebra a gente vai pegar para ter uma ideia também de perspectiva, né? Que dá essa ideia de profundidade, que pode colaborar para a gente construir coisas como cenário também, além das letras. Turma, além daquele exercício que eu passei, né, de aquecimento da linha contínua, as formas, né, bidimensionais ali no aquecimento de todo dia, tragam também, né, à medida que vocês se sentirem mais à vontade e até como um desafio diariamente, essas formas tridimensionais. Bem, vamos com uma referência hoje um pouco diferente aqui, partindo, né, um animal para ver essa flexibilidade das técnicas dentro de outros temas e não só da figura humana, do retrato, né, como foi uma constante na última aula. Então vamos pegar aqui nosso amigo husky siberiano, pelo menos eu acho, e tentar imaginar nele aqui como eu posso construir com aquelas formas. O que
eu vou fazer aqui, ó. Vou tentar encaixar formas dentro dele. Como? Aqui tá pegando bem essa parte de baixo? Tá. Lembrando que essa interpretação é de cada um. Eu vou trazer aqui o que é mais comumente usado, mas talvez o que eu estou interpretando aqui como esfera dentro da cabeça dele, você interprete como cubo. Existe esse tipo de concepção? Existe. Se você pesquisar, é totalmente possível. Mas eu geralmente trago uma esfera para essa parte, né, seja animal ou pessoa, da cabeça, do crânio. Então, olha só, esfera, de repente ali para mim, né, um retângulo, já trazendo uma tridimensionalidade. É tipo aquele brinquedo clássico dos anos 90, né? O Lego, a gente vai montando. A Beatriz Vandré perguntou se tem como aplicar a técnica do esfumato que você disse com a caneta esferográfica. Tem sim. Inclusive, como eu citei aqui o Instagram, né, e o colega, o Luciano, ele trabalha bastante com isso e são bons exemplos lá. É algo que exige mais tempo, mais dedicação. Precisaríamos de uma aula toda para tal, né? Não vai entrar aqui nesses nossos módulos de desenho, mas incentiva a pesquisar. É um efeito muito atraente, né? Muito interessante. Inclusive, se trabalha muito realismo, né? Dentro do Instagram mesmo vocês encontram, né, com o hashtag de esferografia ou boligrafismo, né, que é um termo bastante usado. É uma técnica muito difundida nos países de língua espanhola e trabalha geralmente com a caneta deitada ali, né, como se fosse uma pintura, mas exige um tempo e uma dedicação maior do que o que eu fiz com lápis aqui. E, inclusive, vocês vão encontrar muitos exemplos de desenho que não é só preto e branco com a caneta Bic, né, que envolve cores, né, parecendo verdadeiras pinturas. Às vezes você confunde com lápis de cor. Lembra do cilindro que eu acabei de falar? Olha, eu posso trazer um cilindro aqui, ó, no pescoço dele. Tá parecendo que eu estou montando um robô, né? Aqui para o peito, eu vou trazer uma forma que meio que não existe, né? Eu estou concebendo a partir da minha observação ali. Para a caixa torácica dele, né? Eu posso trazer aqui, ó, também para essa parte que seria o quadril do animal, parecendo até uma moto. Olha, pessoal, a gente tem que ir de uma maneira despojada mesmo, construindo desenho, ó, mais cilindros, sem se preocupar quando a gente está nesse percurso com o resultado final, porque isso geralmente trava. Percebam que, embora eu esteja fazendo a partir de formas geométricas, eu não deixo de ter aquela abordagem do riscar contínuo, né? Isso, para mim, é muito bem-vindo, né? É algo que eu tenho para mim sempre no desenho, porque essa maneira solta que eu consigo ir dando forma, sem estar trucado, né? Sem ficar ali pelejando nenhuma parte, um elemento do desenho, e que geralmente vai ficar meio tosco, né? Porque a gente tem aquela ideia meio errada que o desenhista ele tem que vir meio carimbar, né? Conceber o desenho de uma vez, sem ficar nessa luta que eu falei de constantemente estar consertando. Ó, mais cilindros. Esses cilindros a gente pensa de acordo com o ângulo que eu vejo que essa pata vem, vai para o lado. Isso vai dar a profundidade para o meu desenho. Ó, mais formas aqui para a pata, que não é bem uma forma geométrica, mas é uma forma. A gente está fazendo o desenho, como eu falei, meio como um brinquedo de montar, né?
Silva, a Laís Vitória falou que ficou com dificuldade no focinho e perguntou se são 2 cilindros para formar ele. Não, Vitória, eu vou dar até um foco aqui, ó, de como eu concebi esse focinho. Eu fiz uma forma, um retângulo, né? Só que deitado, quadrado, tá vendo? Tá até meio torto. Que relação aqui que tá meio deitado. É isso que eu falei que a observação é muito cara a gente, né? Muito importante. Olha lá, meio que é o cubo que eu fiz agora há pouco, só que é um retângulo, né? Ele é esticado. Olha lá. E embaixo um retângulo mais achatado. Lembrando que essa é uma interpretação minha aqui, né? De formas dentro dessa imagem e que pode, ao seu modo, ser interpretado de outra maneira. Tudo é válido desde que você atinja o seu resultado aí desejado. Ó, para a orelha aqui eu trouxe aquela forma piramidal que eu falei, né? Olha só. Cilindro eu trouxe aqui no pescoço, patas, né? Tá bastante baseado no cilindro. Como vai ser aqui as patas traseiras. Deixar um pouco aqui, para os alunos conferirem. Daqui a pouco eu volto a referência para o campo de visão aqui, pessoal. Ó, o rabo, por exemplo, eu posso pensar ele em partes para dar uma profundidade melhor para ele. Um cilindro já meio distorcido, não é obrigado e, na verdade, nem é bem-vindo, né, se fazer as formas estanques, né, bem duras, assim, aqui é um cubo, aqui é um retângulo, aqui é um cone. Você pode estar transformando ele em algo mais maleável. Eu vou fazer aqui pelo rabo. Bem, a partir dessas formas, já tenho aqui um esboço. Vou trazer até aquela linha ali do fundo da referência, ó, né, que está correndo numa neve. Então, a partir daqui, o que eu posso fazer? Eu posso trazer o que eu mostrei lá na outra técnica, né, do espaço negativo, a imaginário, para me situar aqui, por exemplo, o eixo, o rosto dele, o olho, e mandar ver aí na definição dessa forma, né, da minha referência mesmo, no caso aqui desse cachorro, em cima dessa minha construção geométrica, como se eu tivesse vestindo, né, como se eu pegasse aqui um robô, um esqueleto, estivesse dando pele, né, tivesse vestindo ele por cima desse volume que eu já criei com as formas. Por exemplo, vamos ali para a cabeça. Olha lá, estou vendo aqui que, embora eu botei uma esfera, tem uma testa aqui mais retinha, angulosa. Olha lá, cai para o focinho. Aqui, olha como me ajuda, né? A parte de frente aqui do retângulo se transforma no focinho. Posso dividir aqui tal qual eu estou vendo na minha referência. Percebam que várias partes aqui das formas geométricas, elas são esboço, então eu não vou passar por cima delas, né? É um apoio. Essa parte aqui mesmo não me interessa. Opa, eu tinha esquecido aqui da língua do nosso amigo. Vou botar a língua. Assim como lá no espaço negativo, que a gente praticamente depois ia naquele joguinho de liga pontos, né, com as nossas linhas imaginárias, só botando elemento. Aqui, depois desse primeiro passo de construir com essas formas,
ele também veio meio que não liga pontos, né? Vem usando dessas formas para dar o aspecto de acordo com a minha referência no meu desenho. Lembrando que isso não é só com essas referências aqui impressas, né, ou na tela do seu celular, do seu computador, também pode, deve ser, né, que é um exercício indispensável, coisa que você observa aqui agora, né, pessoas, o gato que você tem que fica ali parado, composição de natureza morta, né, como você botar ali uma maçã, uma banana, um copo. Inclusive é bem interessante para você estar visualizando esses cilindros, esses cones, essas esferas, tal qual a aluna perguntou, para você ter uma ideia daquelas formas ali, sem de repente se valer no primeiro momento da tua memória. Como nossa referência aqui, né, esse cão, ele trata aqui, né, a textura dele de pelos, eu já estou fazendo aqui meio que rabiscado, pensando nesse pelo. Não é o passo final do desenho, mas já me ajuda bastante. Pato. Fiz o cilindro desde ali para me guiar, mas na referência mesmo, isso não aparece, né? É porque a gente está com um cachorro aqui que ele é bem branco. E aí, com o reflexo da luz, muitos aspectos vão se perder. Ó, o pelo aqui do meio do peito dele. Um animal de estimação, aquele momento que ele fica ali deitado, preguiçoso, principalmente você que tem gato, que não se move muito, pode servir muito bem de referência. Aí você vai ter uma grande utilidade para esse animal de estimação. Tô dando, como eu falei, né, numa ideia de fixar mais, né, fazer uma borda mais escura do que realmente é o meu desenho. Eu tô pegando mais aqui na ponta da caneta para diferenciar o que é esboço e o que é realmente a definição aqui das bordas do que é o desenho. Olá, lembra de que a gente viu na última aula de acrescentar os elementos? Essa linha vai me servir para mim acrescentar aqui o olho desse dogzinho. Não ficou tão simpático quanto na referência, né? Aqui com riscos, eu posso trazer essa ideia aí dos pelos dele. Parece ali a coleira. Até por isso eu percebi mais que é um cachorro e não um lobo. Se for um lobo de coleira? Rapaz, aí eu imagino um corajoso que botou a coleira no lobo, né? Bem, como exemplo, né, aplicado aí a uma figura, né, no caso aqui um animal, através das nossas formas, né, desse desenho construtivo, chegamos aqui a um estágio que exemplifica bem. Daqui, como eu falei, né, a gente pode acrescentar luz e sombra, e vamos, mas não nesse momento, porque a gente vai conceber esse mesmo tipo de construção agora para uma figura humana e trazendo
um artifício que pode ajudar bastante vocês, tanto no estudo quanto na própria produção do desenho. Só dar um foco aqui na pata dele, para quem não compreendeu tão bem na história do cilindro. Além do cilindro, eu posso trazer aqui esferas para o que é dobra de articulação. Cilindro numa direção, cilindro na outra, esfera de dobra. Para quem já teve aí um boneco articulado, mesmo uma figura de ação, uma marionete, né? Esse tipo de pensamento aqui não é tão estranho. Beleza, rapaziada? Então vamos agora para a figura humana. Bem, temos aqui um modelo masculino, né? Ele é mais esbelto, até para a gente visualizar no primeiro momento melhor essas formas geométricas, né, dentro da construção de um corpo. Como eu falei, a gente vai contar aqui com artifício, que vocês podem e devem também, né, experimentar. É simplesmente papel vegetal. Serve qualquer tipo de transparência. O que vai acontecer? Aqui, eu boto em cima da minha referência e aquilo que eu falei, né, da construção das formas geométricas, eu vou aplicar diretamente aqui, né, em vez de só olhar a referência e construir no meu papel. O que isso vai me trazer, né? Uma ideia melhor de como se encaixa, né, formas dentro, por exemplo, aqui, de um corpo humano, mas lá no animal ou mesmo na natureza morta, você pode trazer esse tipo de exercício, uma espécie de radiografia para você construir aquele desenho de memória, né? Você construir uma memória, como através dessas formas geométricas você concebe corpo humano, animal, a natureza morta, objetos, e daí para o desenho de imaginação, né? Seres imaginários, personagens, enfim. Partindo da esfera aqui, que eu falei, né, que eu sempre uso aí em cabeças. Olhem como encaixou muito bem, né? Aqui uma forma mais indefinida, que a gente vai usar muito aí para figura humana. Cilindro aqui para o pescoço, tal qual fizemos ali no cachorro. Tórax. Tórax eu posso trazer uma forma aqui como se fosse um triângulo invertido, mas claro, não deve ser uma coisa dura, como eu falei, mais orgânica, né? Posso acompanhar até alguma ideia que eu tenha de anatomia. Veja que eu falei triângulo, mas não tem aquela forma dura, né? Abdômen. Abdômen eu acho interessante trazer uma esfera, porque quando eu trabalhar movimento, torção, isso vai me ajudar muito na ideia de como o corpo se move. Quadril. Quadril a gente pode trazer tanto um retângulo, como também uma forma mais triangular aqui, ó, meio como se fosse uma roupa íntima, né? Uma sunga. E para pernas e braços, bastante esfera para articulação e cilindro. Cilindro, articulação, esfera na articulação, né? Mais cilindro. Mão. Mão eu vou dar um foco daqui a pouco mais preciso, mas geralmente eu trato aqui com retângulo e dedos, embora aqui esteja pequeno, né? Também, ó. São vários cilindros. Geralmente eu divido em 3 cilindros cada dedo, que é justamente cada parte aqui, o que quando eu for fazer uma mão, né, mais de perto, maior, vai me trazer essa ideia mais clara e vai dar uma liberdade, inclusive, de eu fazer isso de memória, como eu faço hoje, né? Mãos não precisando de uma referência. Boa forma de estudar mão e pé é você utilizar o seu próprio.
fotografe, olhe diretamente assim enquanto desenha, ou mesmo utilize de um espelho. Olha só aí, pessoal. Mas cilindros, esferas, cilindros, nunca deixando de ser algo de esboço no primeiro momento, sem me preocupar muito aí com estar arriscando demais. Mais cilindros aqui pro dedo. Pernas também, ó, cilindros. Articulação eu sempre trago esferas, perdão. Cilindro. Percebam que esse cilindro aqui, ó, ele já tem uma outra forma. Como eu falei, não se prenda a uma forma geométrica estanque. Ali eu dei uma abertura nele, né, meio que um cone. Esfera para o joelho, mais cilindros, ó, um cilindro meio cônico. O pé aqui funciona mais ou menos como na boca do lobo lá, né? Um retângulo deitado. Lembrei de repente uma caixa de fósforo deitado, né? Um livro, um celular mais grosso. Bem, além disso, eu posso trazer, como eu falei lá no caso do cachorro, né, minhas guias, para ter o eixo aqui do corpo, o eixo da cabeça. Muitas vezes o eixo da cabeça e do corpo não vai ser o mesmo, o que nos interessa, então fazer essas linhas, a linha aqui do peito, e aí está. Beleza, não quero finalizar o desenho na transparência, no papel vegetal, mas quero, de repente, a partir desse estudo, ir formando um repertório na minha cabeça de como posso conceber, através dessa forma geométrica, dessa montagem, o que eu quero desenhar, né? No caso aqui um corpo humano masculino, mas poderia ser feminino, ou outras coisas que a gente já citou aqui. Posso trazer até aqui o que vai ser a orelha dele, né? Então, aqui, já para não perder tempo, né, utilizando da própria transparência aqui, eu posso tentar, assim como lá no animal, e vestindo esse boneco, né, esse esqueleto aí, ó. Lembrando que a fórmula não é pronta, né? Muitas vezes, quando você for montando aqui, você vai descobrir coisas que você pode aperfeiçoar nesse seu boneco, né? De formas geométricas, nesse seu esqueleto, que fica mais próximo aí ao que é um corpo humano, uma outra referência. Mais uma vez, percebam que estou segurando aqui, mas na ponta. Já estou nessa outra fase, né, de definir o desenho por cima.
acho que na minha montagem aqui mesmo poderia ter encorpado melhor essa esfera na cabeça dele aqui, a fim de gerar um maior volume. Mas, como eu disse, coisas que a gente vai com o tempo definindo. Inclusive, cada um acaba selecionando, né, uma maneira de construção do desenho que considera que se familiarizou mais, ou até mesmo dependendo de cada desenho. Alguns desenhos eu uso esse tipo de construção, mas uso bastante também o espaço negativo. Para mim é uma maneira até mais rápida de se conceber um desenho. São caminhos, né, maneiras de se resolver o desenho, né, como se chama dentro das artes visuais. Os dedos do pé também, pessoal, a gente pode tratar com cilindros. Aqui, como são elementos menores no desenho, né, não cabe ficar dando esse detalhamento. Bem, é isso. Então vamos lá mostrar um pouco do que é a rachura. Bem, temos aqui, né, através de uma imagem simples, que é uma pedra, que eu também trouxe de memória, né? Basta, de uma forma irregular, você ir fechando partes. E aqui, nessas linhas cruzadas, né, eu trouxe de luz à sombra, o que é a rachura. O que vem a ser a rachura? Aqui eu tenho tipos de rachura, vai desde linhas contínuas, retas, né, paralelas, até linhas falhadas ou linhas cruzadas, seja, né, em um ângulo próximo aqui, ó, da reta e um pouco mais na diagonal, ou literalmente aqui cruzado, né, com verticais, horizontais, ou até diagonais, verticais e horizontais. Como se isso se aplica aí ao desenho. Olha só, num rosto humano aqui, né? Esse desenho eu fiz há algum tempo. Eu trago um risco mais livre aqui para o cabelo, né? Afinal, o cabelo é uma coisa irregular. Mas vejam aqui no rosto, nariz, a sombra do olho, como eu trago essas linhas a fim de conceber a sombra. No lábio, como eu falei, quanto mais junta ela tiver, né, menos tiver espaço branco, vai dar uma sombra mais densa. Logo, são lugares mais profundos, né, mais isolados da luz, e eu vou abrindo ela aqui, ó, à medida que ela chega mais próximo da luz. Olha aqui na mão, como fica mais claro essas linhas cruzadas. Outro exemplo, toda essa rachura eu posso fazer aqui na caneta preta. Embora aqui, como eu falei, você pode utilizar a caneta de cores, né? Use essas duas biques aqui, a amarela e a roxa. Até porque, como vocês vão ver aí nas aulas mais adiante com a Yasmin Kali sobre cores, são cores, né, que combinam muito bem, que são complementares. Então aqui também, de acordo com luz e sombra, eu cruzei mais ou menos as linhas. Isso, assim como a gente abriu essa aula, né, dando um aprofundamento do esfumato da aula passada, a gente pode, na própria aula de letras, tá trazendo a rachura como luz e sombra. Então, para finalizar a aula de hoje... André, última pergunta aqui. A Beatriz perguntou como definir ponto de luz para o desenho. Beatriz, isso você pode conceber tanto a partir da referência, né, observando da onde vem a luz, ou se tem mais de um foco de luz, ou você mesmo pode definir.
Como referência a uma coisa que a gente já está falando aqui copiosamente, eu vou dar uma ideia do como você pode conceber, né, você mesmo, da onde você quer que venha esse foco de luz, e a partir disso, naquela ideia da memória, do repertório que você forma de memória, está trazendo essa luz e sombra para o desenho, dando uma tridimensionalidade. Então, aqui no caso do cachorro, eu vou botar uma luz, olha só, bem bonitinho aqui, vindo desse lado. Logo, a incidência é aqui. Rachura, pessoal, como eu mostrei lá, né? A gente pode ir desses riscos simples a riscos cruzados. Não é necessário usar só um tipo no desenho, você pode trazer vários, inclusive para gerar esse efeito, né, de uma sombra mais ou menos densa. Ó, aqui foram 2 na diagonal, aqui só na diagonal, aqui vertical e horizontal. Posso trazer aqui, ó, vertical, horizontal e diagonal, que torna ainda mais fechado. E claro, posso estar aproximando ou abrindo essas linhas. Então vamos lá. O nosso cachorro, que foi a referência, né? Se a luz vem dali, eu posso já até definir umas áreas. Aqui na caixa torácica dele mesmo, seria uma. Linhas contínuas. O que mais? Nessa pata dele, tá mais para trás também. Em contínuo aqui eu já vou botar uma outra linha cruzando, né? Olha lá, para dar o aspecto de mais ou menos sombras. Esse tipo de trabalho com rachura, quem puder e se interessar, visite meu Instagram particular, @silva.vandré, que é um estilo que eu gosto muito e tem muitos trabalhos, né, exemplo, inclusive com a própria BIC, de rachuras. Da mesma maneira, né, que eu falei dos outros estilos, estudos e referência, isso também vocês vão aperfeiçoar muito através, da observação, como eu falei, né, estou trazendo aqui de memória, né, pensando no volume do corpo de um cachorro, onde seria luz e sombra, como gestual. Percebam como a minha linha tem uma continuidade, né, tem uma semelhança uma à outra, para dar essa ilusão, né, das linhas paralelas se cruzando. E o que contribuiu muito para mim isso é aquele eterno aquecimento de mão, né, fazer linhas, né, contínuas no papel, verticais, horizontais, as formas, e ir soltando aí o gestual. Olha aqui como está mais para dentro do corpo do cachorro, vou trazer mais rachuras aqui para dar ideia de profundidade. A rachura também é importante que você use ela para contribuir para a ideia de volume. Então olha aqui, ó. Aqui no cilindro, olha como eu estou fazendo uma curvinha, né? Não está sendo um negócio reto. Aqui também eu posso trazer, ó, curva. Parte de baixo do tronco dele, né? Se a luz está vindo ali, logicamente posso delimitar aqui e vai ter sombra. Vamos lá, também assim, né? Trago aqui, cruzando, ó, 2 diagonais, né? Eu escolhi para esse lado, essa daqui, ó. André, Silva, só um minuto aqui. A Laís, ela falou que na hora de fazer o primeiro rascunho, você segurou a caneta de um jeito diferente para não ficar tão forte. Estava usando uma caneta Bic azul e as formas geométricas ficaram fortes depois, né? Era preta, mas realmente eu parti do esboço, né? Como a gente falou, com lápis ou qualquer material, se eu desenhar com lápis de cor, a ideia vai ser essa, né? No grafite a gente não tem tanto lance da pressão para o esboço, mas geralmente a gente usa uma cor mais clara, que está simulando, né, o que a gente faz com lápis ou com a pressão aí da caneta. E depois eu defini melhor aqui,
como foi o caso aqui do nosso cachorro, né, de referência. Aqui, além da rachura, lembrando que ele tem a textura do pelo, né, eu posso estar somando uma coisa a outra. Ó, riscar contínuo. A parte de baixo aqui do pescoço dele também. A rachura não escapa àquela ideia de riscar continuamente. Claro, com o passar do tempo você vai conseguir desenvolver um controle melhor de áreas, tal qual os exemplos aí que eu trouxe, né, dos meus esquetes. Inclusive, para quem viu a primeira aula e se lembra, eu trouxe aqui algumas observações de ponto de ônibus, né, da rodoviária, e aqui eu fiz direto na caneta e foi em rachura. Dentro da orelha aqui, né, claro, é uma parte profunda, né, faz uma espécie de capa, a orelha aí do cachorro. Algumas rachuras mais leves, né, que pode definir aí a anatomia. E muitas vezes a linha ela vai se cruzar tanto, ó, como eu posso trazer aqui, que vai fechar mesmo esse espaço e contribuir aí para essa ilusão de profundidade. Ó. Posso trazer aqui essa ideia do pelo. A todos que estão aí nos acompanhando, estamos caminhando aqui para a finalização dessa aula. Quem tiver aí alguma dúvida sobre qualquer parte dessa aula e queira esclarecer antes da gente finalizar, essa é a hora. Olha, na boca dele aqui, vou quase que pintar, né? Usando essa rachura, olha essa profundidade. E lembrando que, como eu mostrei lá nas formas geométricas, não só é a sombra do objeto ou do animal, aqui no caso, ou da pessoa que eu estiver desenhando, mas também é uma sombra que pode ser não, mas sempre existe uma sombra projetada. E aqui no caso, como eu falei, eu vou trazer aqui de memória, né? Pensar que se tem um cachorro correndo aqui, ó, é uma sombra irregular mesmo. A sombra vindo, a luz vindo dali, a sombra vai o quê? Cair para cá. Já estou me valendo aqui muito da observação, né? Do dia a dia. Isso, inclusive, enriquece a gente por você poder fazer isso, esse tipo de exercício, de maneira contínua, né? De estar observando como as coisas são percebidas. Aqui na sombra projetada eu posso também trazer ela mais escurecida, próximo à base, né, onde toca, no caso aqui as patas do animal. E é isso. A exemplo daquele primeiro esfumato, né? Claro que a gente não vai aprofundar, precisaria de muito mais tempo de aula até uma finalização total, mas a ideia está aqui. É só continuar nesse mesmo caminho, persistir, né, em dar uma riqueza maior nessa escala de luz e sombra, assim como a gente fez lá no esfumato,
só que aqui com essa ideia da linha cruzando, se abrindo e podendo ser também uma observação cotidiana. Como esse daqui. Fiz aí numa fila de ônibus, observei essas pessoas paradas, quem anda ali na rodoviária do Plano, no ponto de Planaltina, tá bem ligado, né, nesse esquema aqui, dos telões, né, dos prédios ali da área central lá atrás e do ônibus parado. Então, observando aí, né, tudo aqui de luz e sombra foi concebido em rachura, o que é totalmente possível, e com o passar do tempo você se torna até mais rápido, né? Isso aqui foi um desenho que eu fiz aí em cerca de 15, 20 minutos, até porque é o tempo ali que eu estava esperando o ônibus. Então, é isso, pessoal. Agradeço a participação, né, de todos que enviaram perguntas, que estão aí, né, correndo com a gente e que, mesmo não enviando perguntas, estiveram presentes aí na live, assistindo, né, persistindo nos exercícios, né, procurando compreender, e que já da semana passada para essa, né, e daqui adiante, vai estar exercitando, procurando, até surgindo novas dúvidas que vai trazer para a gente. Só tem a enriquecer o aluno que está com essa abordagem. E na próxima aula vai ser o último módulo aí de desenho, né, comigo, e trataremos das letras de grafite, já adentrando dessa linguagem básica do desenho para arte urbana, para o grafite, dando um passo adiante nesse desenho construtivo, que além da forma geométrica tridimensional, a gente vai partir para também um pouco de perspectiva. E para dar volume, para dar luz e sombra, a gente vai contar, né, para poder aprofundar um pouco mais no que a gente teve nessa aula e na anterior, que é a sombra e luz com rachura, e também lá com o esfumato. Lembrando mais uma vez que esse projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal. Aqui Vandré Silva, da Trupe SA. Contamos aqui com a participação do Luciano Kizar e da nossa equipe técnica. A todos que nos acompanharam, obrigado mais uma vez. Pergunta saideira. Opa, pergunta saideira, diz aí. Podemos usar a caneta gel branca para fazer luz com rachura? Com certeza, posso inclusive trazer exemplos na outra aula de trabalhos que eu já fiz assim. Tanto você pode fazer a rachura só branca, em cima de um papel preto, né? Você procurar na papelaria ou casa que vende materiais artísticos, você vai encontrar muito, né? O papel totalmente preto. Como você também pode combinar num papel meio tom, tipo aquele papel pardo que a gente usa em escola para fazer trabalho, a rachura com a cor preta para a sombra, e a parte de luz, como a gente fez no esfumato, abrindo com a borracha, você fazer rachuras ali menores com essa caneta gel branca. Recomendo você começar a estudar com a gel branca, mas depois procurar canetas como a Posca, né, que faz uma linha branca mais definida e permanente. A gel, infelizmente, eu já usei algumas vezes, depois de um tempo, ela começa a ficar meio azulada, né, o próprio material. E aí, dependendo se é exercício, é um trabalho que você vai querer levar um tempo a mais na sua vida, ou até vender, aí vai ficar a seu critério essa qualidade, né? O que depende aí sim do material e não só da sua habilidade. Mais alguma saideira? Não, é isso aí, fechou. Então valeu a todos que nos acompanharam, continuem exercitando e até a próxima. Valeu!